Bom dia, constelação! Gratidão, universo! Mais um dia! Sextou, bora! Repleto de oportunidades. E vocês adoraram a imagem do trato gastrointestinal e o esvaziamento gástrico, não é mesmo? Lógico. Não é nada como ilustrar para poder visualizar e entender melhor. Para o público leigo, realmente é muito impactante. E fica mais fácil entender tudo aquilo que dizemos. Especialmente o fato de lhe dizer que toda vez que você vai treinar pela manhã, você não está em jejum se você jantou. Está lá no seu intestino, está sendo processado, armazenado. Tem todo um processo gastrointestinal, não é colocar na boca e acabou. São horas a seguir. Por isso que muitas vezes pessoas enfrentam problemas com sensibilidades alimentares e não a reconhecem, porque diferente da alergia, alergia é quando você coloca algo na boca e tem uma reação imediata. Você quase não precisa de exames de alergia. Afinal de contas, na sua primeira experiência com um ovo ou uma castanha, alguma coisa que lhe causa alergia, você vai ter essa reação imediata e saberá associar. Você define a vibração logo pela manhã, quase que sempre essa energia vai reger o teu dia todo. Isso aí. Por isso que é muito importante começar bem o dia, né? Começou com o pé direito ou pé esquerdo. Lembrando que começar com o pé direito ou pé esquerdo não é responsabilidade dos outros, é nossa. Entretanto, aqueles que causam sensibilidade tardia, como o próprio nome diz, não vêm imediatamente da primeira reação assim que tem contato com a mucosa. É só quando o alimento vai estar dentro do intestino delgado para ter contato com a mucosa intestinal a nível de absorção, e ali aquele alimento que lhe é sensível vai lhe causar os desconfortos, gases, distensão, obstipação e até permeabilidade intestinal com manifestação fora do intestino, como rinite e tantas outras que tanto explico aqui. Esse alimento, esse momento que a sua barriga distende, inflama e está com gases, você não consegue associar, porque muitas vezes você sequer comeu no dia de hoje, ou perto do almoço e nem café da manhã você tomou. Então como é que você está com essa reação? É do alimento de ontem, que está manifestando uma reação tardia e você não consegue associar seu desconforto com o alimento, porque não o reconhece. Foi ontem. E é isso que eu vejo pacientes sofrendo, uma classe médica pecando, né, e não entender e não reconhecer em pesquisar o IgG dos alimentos, que é para a sensibilidade alimentar, e não única e exclusivamente o IgE dos alimentos, que são os de alergia. Por isso que eu vejo muita gente fazendo pesquisa de alergia de glúten. Eu já fiz, eu não tenho alergia a glúten. Pô, se você tivesse alergia a glúten, você seria celíaco. Eu estou questionando a sua sensibilidade tardia, a sua sensibilidade não celíaca ao glúten. Você toma cerveja o fim de semana inteiro, passa a segunda e terça-feira igual o baiacu estufado, com a cara inchada, se quer faz xixi, cocô de carneirinho. Da onde veio essa reação? Tardia do glúten da sua cervejada no final de semana. Tá entendendo? E quero também tirar uma dúvida muito grande e recorrente entre vocês, daqueles que podem ou não fazer o jejum com relação ao refluxo. Eu fiz um vídeo no YouTube, logo tá aí, mas eu vou deixar aqui para você já. Há vários tipos de gastrite, não vale a pena mencionarmos todos, vai complicar. Mas o que podemos falar é que existe basicamente dois tipos de gastrite. A gastrite hiperclorídrica, que é aquela gastrite que hiperclorídrica produz muito cloridrato de betaína, que é o ácido gástrico. E tem a gastrite hipoclorídrica, uma gastrite causada pela baixa capacidade do seu estômago produzir acidez. Aí vem um paradoxo, as pessoas não entendem como é que um estômago que tem pouco ácido causa acidez. Pois bem, vamos lá. Normalmente, como no vídeo expliquei, o alimento fica ali, não passa de 40 a 90 minutos no seu estômago, ele já tem que criar um pH ácido, porque a função do estômago, você que já viu a imagem do estômago, ele tem o esôfago que vem até aqui, aí tem uma válvula que cai no estômago, que a gente chama de válvula pilórica, válvula diafragmática. E no final do estômago tem um outro caninho, onde tem uma válvula que chama válvula pilórica, que é aquela que vai para o intestino. Então, na hora que a comida cai no estômago, as duas válvulas de cima e de baixo fecham, e o estômago agora tem um compartimento fechado para produzir ácido. E um bom estômago, um estômago saudável, um indivíduo saudável, jovem,
ele é capaz de produzir ácido e rapidamente atingir o pH 1,5. Quando o estômago atinge esse pH por volta de 1,5, um pH ácido, a válvula de baixo do estômago, levando ao intestino, abre e a comida é esvaziada ao intestino rápida e de forma eficiente para que ela vá passar pelo próximo processo, que é o de absorção a nível de intestino. Então o estômago prepara o alimento mastigado para se tornar uma pasta ácida. E essa pasta, somente quando ácida, bem ácida, pH perto de 1, é que então está liberada para descer ao intestino, vai receber bile, vai receber enzima do pâncreas e agora se transforma no que chamamos de bolo alimentar ou quimo alimentar. E esse quimo alimentar dentro do intestino agora vai andar com movimentos peristálticos, empurrando o alimento para que seja absorvido os nutrientes. É aí, em algum momento, que se causa a sensibilidade alimentar e o intestino tem as suas reações e outras manifestações, como rinite, pele, dores articulares e tantas outras. Vamos voltar para o estômago. Então, o estômago saudável processa dessa maneira. Mastiga, acidifica, a pasta ficou ácida, desce para o intestino, adiciona bile, adiciona bile e enzima pancreática e agora está pronto para o processo de absorção intestinal e lá na frente no intestino grosso, remoção de água, formação das fezes e eliminação. O indivíduo que tem uma gastrite hiperclorídrica, muito comum nos indivíduos que não são regrados, muito álcool, muito café, muito tabaco, muitos alimentos ácidos, totalmente desregulado, refrigerante o tempo todo, vai desregulando esse estômago fica ácido, e esse indivíduo tem acidez durante a manhã, tem acidez durante o dia, desconfortos, queimação, mas na hora que ele come, melhora. Então é o que na medicina chama dói, come, passa. Como tem muito ácido, à medida que eu ponho algum alimento, tampona e acalma o fogo. Isso é a característica de uma gastrite hiperclorídrica, que produz muito ácido. Nesse caso, aquela bomba inibidora de prótons, o omeprazol da família, ajuda a diminuir esse ácido, enquanto você ajusta a alimentação desse indivíduo, e depois de algumas semanas ajustada a alimentação desse indivíduo. É assim que deveria ser, e não da maneira que eu vejo colegas prescrevendo o omeprazol por toda a vida. Outro dia um paciente tomando por mais de 10 anos, eu falei, mas como é que você tem coragem de fazer isso? É o meu médico que falou, mas como é que ele tem coragem? Ele falou que ele toma 20 anos, e a filha dele de 10 anos já toma 2, então por que eu teria que ter medo de tomar? Então essa é a referência médica que faz um paciente estar tomando omeprazol por 10 anos, a sua ignorância médica transferida ao paciente. É uma loucura, cara, o que a gente vê. Bom, então ficou claro, né? Então como é que uma gastrite, como que um estômago que produz pouco ácido pode gerar desconfortos, como refluxo? Eu não disse que o alimento, depois que cai no estômago, ele tem um período para que se transforme numa pasta ácida. Pois bem, indivíduos fadigados, indivíduos sob estresse, indivíduos cronicamente estressados ou indivíduos mais envelhecidos, o que é semelhante, porque afinal de contas, o que é o estresse elevado, senão um grande envelhecimento? Em algum momento dessa fadiga prolongada, o seu estômago vai começar a produzir menos ácido. É um reflexo dessa fadiga. E na medida que ele produz menos ácido, você perde aquela capacidade que o seu estômago tem de acidificar a comida e rapidamente ser liberado para o intestino. Então o alimento vem mastigado, aliás, vem um outro ponto. O estômago é banguela. Por favor, amigo, mastigue antes de deixar que o seu estômago trate esse processo de acidificação. Você engole rapidamente um pedação de comida e carne, teu estômago não tem dente. A hora de mastigar, processar, dilacerar e triturar é na sua arcada dentária. O resto do trato gastrointestinal é banguela. Então, por favor, mastigue, trabalhe melhor o seu alimento aqui, para que o seu estômago possa ter um trabalho melhorado e diminuído em produzir ácido e transformar esse estômago numa pasta, esse alimento numa pasta ácida. Lembrando que você não deveria tomar muito líquido durante as refeições, vai fazer o seu ácido ficar mais diluído. E se por acaso você tem uma diminuição na produção do seu cloridrato de betaína, logo que você come, você tem desconforto. Então, as características de quem tem uma gastrite hipoclorídrica é de quem não tem desconforto, está em jejum, está feliz da vida, mas na hora que coloca o alimento vem um empanzinamento, um desconforto, e horas depois, à noite ou no dia seguinte, vem os gostos e o desconforto gastro do refluxo. Como o estômago não é capaz de produzir ácido,
Como o estômago está lá com aquele alimento por mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas e ainda não atingiu um pH ácido. E como eu já disse anteriormente, enquanto o estômago não acidificar o alimento, a válvula que leva a comida para o intestino não vai abrir de maneira alguma. Sendo assim, por horas, quem acaba abrindo a válvula de cima diafragmática, e aí você tem um... Então esse refluxo da gastrite hipoclorídrica não dói, come e aí dói. Tudo isso porque o estômago não conseguiu esvaziar rapidamente, a comida não foi para o intestino, o estômago não deveria comportar alimento por horas. Horas depois, o estômago tem que expulsar esse alimento, já que a válvula do diafragma, pilórica do intestino não vai abrir, porque não está ácida, abre a de cima e você tem todos os desconfortos. Bom, tendo dito isso, o que eu vou dizer é o seguinte: se você tem aquela gastrite hiperclorídrica que fica queimando o dia inteiro porque você está desregrado, vai regular a sua vida, a sua alimentação, para depois começar a praticar o jejum. Combinado? Agora, se você tem a gastrite hipoclorídrica, o jejum vai lhe salvar. Aliás, você já percebeu isso, que o jejum lhe salva. Então, todo mundo que tem hipoclorídrica pode e deve fazer jejum. Todo mundo que tem hipoclorídrica deve diminuir muito a ingesta de líquidos durante a refeição para manter, para priorizar o ácido estomacal para poder chegar num pH melhor. Se você ficar bebendo muito líquido, especialmente gasosos, refrigerantes, cerveja, vai danar toda a sua digestão gástrica. Esse indivíduo com gastrite hipoclorídrica, que se beneficia com o jejum, é o mesmo que se beneficia com o limão. Então, quem é aquele que tem gastrite que se beneficia com o limão? O hipoclorídrico, porque o limão, apesar de fruta cítrica, em contato com a mucosa bucal, se alcaliniza muito. E esse alimento alcalino, ao cair no estômago, provoca o seu sistema tampão a produzir ácido para equilibrar pH. Então você que tem hipoclorídrica, tomar um limãozinho antes da refeição, vai provocar o seu estômago a ter um pouco mais de ácido e preparar melhor para a sua digestão. Jejum e limão é vida para você que tem gastrite hipoclorídrica. Sempre me perguntam, tem gente que não gosta de tomar muito suplemento. Doutor, não tem uma coisa mais prática? Às vezes, algumas empresas fazem produtos como esse, eles combinam com alguma proposta. Essa aqui é aquela que faz o Brain Relax, para relaxar, e tem essa Brain Start. E aí, ela coloca um blend de coisas, como magnésio, coenzima Q10, taurina, colina, vitaminas do complexo B. Essas são propostas inteligentes, como se fossem prescrições de receitas. Então, comece bem seu dia. E se alguém achou que até o momento eu não me manifestei, que eu vou deixar de fazer o meu papel como brasileiro, como cidadão, está muito enganado. Vamos bater esse papo logo em breve, tá bom? Brasil, sempre. Bora cumprir atividades? 40 minutos de musculação, um pouco de mobilidade, uns 10, 20 minutos, e então bora pra quadra. Meu Deus, como São Pedro é bom, me salvou. Tava quanto? 5,3 ele sacando. Não, era você que ia sacar, ia sentir a pressão. Ia sacar no 3,5. Graças a Deus choveu. Não tem vitória. É WO aqui do meu amigo, ele pediu pra parar. Continuação. Pessoal, acabei de sair da quadra. Sabe esse assunto de gastrite, limão, jejum e gastrite? Tem um destaque, gastrite e jejum, para você assistir, entender melhor, compartilhar com as pessoas que têm dúvidas. E aí você fazendo jejum com gastrite, aquele compadre, sabe aquele cunhado? Você é louca, você vai fazer jejum, tem gastrite? Fala, vai lá assistir o destaque do Baracate, para de me encher o saco. Tô aqui para isso. Você mandar aquele teu parente pentelho, para de te encher o saco. Fala, vai lá assistir o destaque e aprende, deixa de ser bobo. Pronto.